Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui em mais uma live, nessa sexta-feira gostosa, quente, né? Nosso happy hour agroecológico e ecoturismo. Uma alegria muito grande estar com vocês, fazendo o nosso esquenta para o terceiro festival. Então, é uma alegria muito grande, mais uma vez, estar com essa galera aqui que faz a coisa acontecer. O tema de hoje vai ser circuitos curtos de comercialização, ou seja, como é que você compra os produtos perto da sua casa, daquele produtor local, da comunidade, das hortas urbanas. E só tem gente boa para falar aqui, gente que lida com isso no cotidiano, entende esse trabalho. E para falar com a gente, bater um papo e para dar um salve, uma boa noite para vocês, em nome do terceiro Festival de Agroecologia e Ecoturismo, quero chamar a nossa primeira debatedora, que é a Elisa Carvalho Lauer, engenheira agrônoma da Mater, parceiro da gente de primeira hora, especialista em economia solidária e tecnologia social. E da rede Trem Bom. Boa noite, Elisa. Olá, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com vocês nesse fim de tarde, falando daquilo que a gente acredita e adora fazer. Agradecemos o convite aí e essa troca aí com todos os companheiros nesse fim de tarde. Eu sou Elisa, eu faço parte da cooperativa de trabalho Amater, que tem sido parceira da construção do Festival de Agroecologia desde o início, né? E a gente atua nessa área do desenvolvimento rural sustentável, junto das cooperativas de agricultoras e agricultores familiares, promovendo a agroecologia, uma agricultura limpa, de boa relação com o ambiente, entre as pessoas. E aí a gente tem técnicos espalhados pelo Brasil todo, uma concentração maior aqui no estado de São Paulo, e a cada dia aí levantando essa bandeira e fazendo na prática esse trabalho de uma agricultura sustentável e de uma vida, um bem viver rural, né? Então é uma satisfação estar com vocês aqui para conversar desse assunto que é super importante, que tem a ver com os nossos hábitos de consumo. Então, estou super feliz de poder estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigado, Elisa. O meio ambiente agradece, a natureza agradece, e nós também que temos um alimento de qualidade na mesa. A Sheila Saori, que também é engenheira agrônoma da Mater, né? E da Marcha de Mulheres, né? Então, é muito importante. Tudo bem, Sheila? Tudo jóia, gente. Boa noite. Bem bacana estar aqui pela segunda vez, né? Porque eu também estava presente no festival do ano passado e agora online, né? E estou bem feliz, assim, de que esses projetos continuem aqui nessa região, na Rede Leste. Bom, eu sou Sheila, né? Eu sou da Mater também, como a Elisa apresentou. Também trabalho na SOF, que é uma organização feminista trabalhando com mulheres da cidade e do campo, né? Envolvidas também nesse processo de comercialização, de aproximação da cidade e do campo, principalmente com as mulheres agricultoras lá do Vale do Ribeira. E faço parte da Marcha Mundial de Campinas, Marcha Mundial das Mulheres, né, do Núcleo Campinas, e a gente aqui também tem uma experiência bem bacana com a horta do Parque Itajaí, que daí a gente vai conversar daqui a pouco sobre ela. Essa horta é uma horta guerreira, resiste, né? É uma história linda das pessoas lá. Muito legal o trabalho de vocês. Existente. E também aqui, um camarada de longa data, né? Que a gente se conhece, é um orgulho grande de ter essa amizade, o amigo Renato Libânio, que é um dos dirigentes da Rede Livres, né? Produtos do Bem. E o Renato também, técnico agrícola, conheci ele num projeto de biotecnologia em 1985, né, Renato? Pô, coisa boa. Grande abraço, recebê-lo aqui, Renato. Renatão congelou aí, Renato? Ixi. Aê, pá! Boa noite. Boa noite, Elisa, Sheila, Guilherme, ao Arley. É um prazerzaço estar falando aqui com vocês, trocando experiências, trocando, né, ideias aí sobre a produção de alimentos sem o veneno, né? Isso, nos dias de hoje, é
mais do que importante, isso é fundamental, a gente está produzindo esse alimento limpo, esse alimento sem o veneno, né? E os parceiros vão aparecendo, então isso é muito legal, e nós estamos nos preparando para o 3º festival, né, de agroecologia. Eu estou desde o 1º, né? Infelizmente, esse ano, pela pandemia, vamos ter que fazer online, né? Então, uma coisa nova para a gente também, principalmente para mim, que eu tenho horror a esses negócios, né? Mas, infelizmente, é o que temos para o momento, né? Isso a gente aprendeu lá em Cuba, que eles falavam, né? É isso que nós temos para o momento. Então, vamos seguindo, né? Vamos atrás, que lá na frente nós vamos colher os nossos frutos, né? Então, é legal aí estar dividindo essa conversa com vocês. Valeu, gente. Legal, Renato. E na outra ponta aqui, na Baixada Santista, também um companheiro de luta, jovem, né? Isso quer dizer que está dando frutos, né, Renato? A juventude chegando aí, é uma nova geração. Companheiro... Juventude é fundamental para esses projetos, né? O Guilherme Prado, que é coordenador do Livres Baixada Santista, um projeto maravilhoso, espetacular, economista também, e ele vai se apresentar agora e depois contar muita coisa legal para a gente. Tudo bem, Guilherme? Fala, Arley. Boa noite a todas e a todos aí. É um prazer danado estar com vocês, essa live maravilhosa, com tanta gente para contribuir nesse pré-aquecimento de mais um festival que a gente já gosta tanto, né? Dessa vez a nossa caravana vai ser virtual, mas a gente da Baixada adorava esse festival aí, a gente ia de bonde mesmo, tomava o Cefol para comer aquela comidinha agroecológica, fazer aquele debate político. Infelizmente, dessa vez não vai ter esses pontos, mas sem dúvida vai ter muito conteúdo, muita live, e a gente já vai fazendo a abertura por aqui. Eu sou o Guilherme, como o Arley disse, jovem, no limiar aí da juventude, talvez, 30 anos, mas construímos o Livres da Baixada Santista, projeto que já dá muitos frutos, e fazendo já a Revolução dos Alfaces por aqui, já com mais 70 famílias, com um trabalho não explorado e solidário desde a semente até a entrega com os ecobikers, um projeto muito bacana, e também estou pré-candidato pelo pessoal aqui à prefeitura, mostrando que dá para ter uma Santos mais agroecológica, mas enfim, vamos debater mais a nossa fala aí, muito empolgado para participar desse dia tão especial. Show! E agroecologia e ecoturismo aqui no nosso festival é muita alegria, viu, gente? É comida boa, é alimento de qualidade, é debate político, debate técnico de primeira, música da boa. Fernanda Nitelli fechou com o Munhoz, vai ter uma live aí muito legal, batendo papo, fazendo cultura, música. Então, aqui, é a vida por inteiro, né? Em todos os sentidos, de qualidade, sem a neurose, como diz nosso chefe aqui, né? Sem a neurose. O Saulo. Para a gente bater essa prosa legal, a Elisa vai abrir para a gente a conversa aí, né, Elisa? Vamos lá, eu estou aqui para compartilhar com vocês hoje um pouco da experiência da Rede Trembão de consumo consciente, solidário. Então, a gente acontece aqui no Oeste Paulista, os agricultores estão no município de João Ramalho e os consumidores estão nos municípios de Assis e Paraguaçu. A Rede Trembão, no próximo mês, está fazendo 6 anos já de existência, com muita alegria e muita fartura nesse tempo todo. A rede surge a partir de um trabalho de extensão da incubadora da Unesp de Assis, onde os estagiários vão fazer uma assessoria a campo, a cooperativa de agricultores lá do assentamento Boa Esperança em João Ramalho, e tanto ao mesmo tempo que identificam a dificuldade daquele grupo de agricultores em comercializar os seus produtos, quanto eles próprios desejam muito consumir aqueles produtos que eles viam semanalmente nas atividades de extensão. E daí surge, então, a Rede Trembão, que é essa compra direta desse grupo de consumidores organizados em Assis,
para comprar os produtos dos agricultores de João Ramalho. E aí, trocando figurinha com outras experiências já existentes e a partir do que era a realidade desse grupo de agricultores, a gente foi moldando, criando essa rede de consumo. Então, a Rede Trembão hoje, ela é organizada em alguns trens, né, como se fossem comissões de funcionamento. Tem a galera do trem da Bufunfa, que vai cuidar da gestão financeira do grupo. Tem a galera do trem da Gula, que vai cuidar da parte da distribuição dos alimentos para o consumidor. Tem o trem da Roça, que é quem faz a relação com os agricultores no campo semanalmente. E o trem da Harmonia, quem faz o acolhimento, a comunicação entre todos os trens e os consumidores e agricultores da rede, né? Hoje a Trembão entrega 55 cestas em média, sendo que cada cesta, muitas vezes, alimenta mais do que um núcleo familiar, né? Muitos dos consumidores são estudantes da universidade, então ainda existe bastante esse hábito de compartilhar a cesta em mais de um núcleo. E para fazer parte da rede, as pessoas precisam sim se aproximar desse olhar do consumir consciente, né? Não basta dizer apenas, eu adoraria comprar direto dos agricultores um alimento limpo por um preço mais barato. Não é só isso. Para fazer parte da Rede Trembão, precisa estar querendo refletir sobre o seu hábito de consumo, querendo tomar a frente desse hábito, né? Deixar de ter um consumo passivo, de ir só na prateleira do mercado e escolher entre aquilo que chega até a gente e se tornar alguém que vai buscar, que vai entender da qualidade do seu alimento, da sua origem. Então, para participar da Rede Trembão, não precisa saber disso, mas precisa ter predisposição para isso, porque o consumidor ele precisa ser ativo dentro da rede, né? Todo mundo que trabalha na gestão trabalha de forma voluntária, pelo período que lhe é possível. Quem adere à rede adere com um compromisso de ficar pelo menos por 6 meses, porque é o tempo que aquele recurso do consumo da cesta garante o processo de planejamento e produção do agricultor, né, para a gente não ter nem períodos de altas e de baixas, para a gente poder sempre manter esse número de cestas equilibrados, que é o que os agricultores conseguem produzir. E aí as pessoas, a cada semana, recebem suas cestas, que vem composta pela oferta de produtos que esses 8 agricultores, agora são 7, produzem lá na roça, né? A gente tenta sempre, de uma forma livre e espontânea, mas montar uma cesta equilibrada entre os alimentos, entre as verduras, legumes e frutas, né? Tem aqueles produtos que os agricultores têm mais facilidade de produzir, tem outros que menos, e a gente vai compondo essa cesta variada com 8 itens toda semana para essas famílias. Uma coisa que é interessante é que na hora da entrega da cesta, o consumidor mesmo tem o trem da Gula, que vai fazer essa preparação, né, receber os agricultores com o produto, mas os consumidores podem atuar nesse trabalho da entrega, né? Encontrar com o companheiro que vem buscar a cesta. Agora, no momento da pandemia, a gente desenvolveu um hábito que era o carreto agroecológico, que é uma pessoa busca a cesta de várias pessoas que são do mesmo bairro para evitar a aglomeração ali no momento da entrega da cesta, que foi super legal, porque daí a gente vai descobrindo quem mora perto, né? Aí esqueci um item, caiu no porta-mala do carro, aí eu vou lá e visito meu vizinho e conheço onde mora e vou desenvolvendo outras relações, né? Para além dessa do consumo, que é super importante. E aí, outra atividade que a gente começou a desenvolver agora na pandemia foi a encomenda de produtos extras. Então, como eu disse, a cesta ela tem 8 itens diferentes toda semana. Mas os agricultores produzem outros itens que não daria para distribuir entre as 55 cestas, mas que estão disponíveis para o consumo. Então, normalmente, no período da entrega da cesta, a gente fazia uma banquinha, como uma feirinha mesmo, para poder comercializar esses outros produtos que eles tinham, né, que daí surge uma variedade muito maior, em menor quantidade, e aí vendia-se na banquinha.
com a situação da pandemia, para evitar aglomeração, não fazer esse exercício ali da feira, a gente começou a fazer essa venda por encomenda, pelo WhatsApp, assim, no sistema mais básico aí, tecnológico, né? E que foi, assim, super eficiente. O consumo desses produtos, dessa diversidade, aumentou, assim, significativamente, tanto para nós, consumidores, que pudemos acessar esses alimentos nesse momento também que a gente não quer ir no mercado, não quer se expor para outro tipo de compra, e aí vem essa riqueza, toda essa variedade da roça para a gente, e para os agricultores também, assim, significou, assim, um aumento de 50% na renda deles, relacionado ao que a Rede Trembão gera, só com a comercialização desses produtos extras, assim. Então, está sendo uma experiência super legal e que, com certeza, a gente vai querer levar para além da pandemia, né? Porque enriqueceu a nossa alimentação e, ao mesmo tempo, garantiu uma renda maior para os agricultores, né? Então, uma adversidade que impõe uma solução que é para ser temporária, mas fica melhor do que a ideia que a gente tinha inicialmente, né? Então, na Rede Trembão, a gente também trabalha com preço justo, né? A gente tem 3 preços diferentes para essa mesma cesta de 8 itens, de acordo com a renda dessa pessoa que está se dispondo a participar como consumidor. A gente trabalha muito na troca de receitas e informações nutricionais sobre os alimentos que a gente tem. Tem nutricionistas que são consumidoras da rede. Então, durante todo o tempo, já vão fazer 6 anos, né? A gente troca no grupo do WhatsApp essas receitas. A gente está tentando formatar um livro de receitas da Rede Trembão. A gente faz atividades como assembleias, né? Os nossos espaços deliberativos. A cada 2 meses, uma assembleia na roça, aí depois de 2 meses, uma assembleia na cidade. Para ter esse contato direto, essa troca entre o grupo de consumidores e o grupo de agricultor. E aí, o que a gente percebe é que quando a gente dá esse passo em direção a um consumo consciente, um consumo ativo da nossa parte, a gente começa a construir um monte de outras coisas paralelas. Pelo simples fato do agricultor saber quem é cada uma daquelas pessoas que vão comer aquele alimento, e pelo consumidor saber quem é cada agricultor que trouxe aquilo para sua mesa, outras relações, outros valores vão surgindo nesse processo, né? E aí a gente percebe que, de fato, é o que mantém essas redes, né? É esse poder de construir novas relações, um novo jeito de viver a partir de um novo hábito de consumo e de produção, né? Porque quando eu estou olhando, pedindo um alimento limpo, saudável, e o agricultor me olha e fala, eu vou oferecer para você, eu estou apoiando e provocando esse agricultor nesse processo também de melhorar a sua produção, de também ser agroecológico nesse passo, né? E, ao mesmo tempo, o agricultor que olha e fala, nossa, a gente tem coisas assim, são todas histórias, eu fico pensando, porque essas histórias individuais são as mais legais, né? Teve um ponto que um dos agricultores tentou plantar soja orgânica para poder fazer um tofu orgânico para o bebê de uma das meninas da rede que era vegetariana. Então, assim, né? Você vai e pensa na rotina de um agricultor assentado da reforma agrária, com um lote de menos de 1 alqueire, o tamanho do lote deles, pensando em diversificar a sua produção nesse extremo de ter uma soja orgânica para fazer um tofu para criança que é vegetariana. Então, são coisas assim muito importantes, né? Isso ressignifica o trabalho do agricultor, ele passa a se ver de outra forma, ele entende a importância que ele tem na qualidade de vida daquelas pessoas na cidade, né? E a gente, extensionista, a gente sempre se depara com essa baixa autoestima do agricultor, ele está sempre achando que não dá conta de fazer o que precisa, ele sempre acha que ele não tem muita produção, ele está sempre com pouco dinheiro, ele está sempre precisando do serviço do Estado que não aparece, né? Mas a rede vai dar essa outra dimensão, esse outro olhar. O agricultor continua ainda com pouco dinheiro, né? A gente sabe que é um trabalho muito mal remunerado, a gente paga pelo produto e não pelo trabalho do agricultor, na grande maioria das vezes.
mas ele começa a entender a importância do seu papel. Da mesma forma, ao mesmo tempo que o consumidor passa a olhar dessa forma, né? Então, a rede de consumo, o circuito curto de comercialização, quando eu conheço a pessoa que produz o meu alimento, quando a pessoa que produz conhece quem consome, a gente passa a construir novas relações, valores e hábitos para além do consumo, né? Que vai mudar a produção e melhorar o meio ambiente, que vai melhorar a relação entre as pessoas. Enfim, é uma colheita, é uma fartura em muitos aspectos que não só o da produção e do consumo, né? Eu sou super realizada de consumir dessa forma. Por algum tempo eu não estava mais aqui na região e estive em outros lugares onde eu também procurei esse exercício do consumo direto, né? É super importante e traz outra dimensão da vida, assim, pra gente. Então, vou passar a palavra aí para os amigos, que eu também quero ouvir todas essas histórias bacanas aí, gente. Valeu. Verdade. Então, que trem bom isso, a experiência de vocês, né? O nome está justo, certíssimo, né? Muita gente comentando, assim, que a dimensão da vida que está por trás de um alimento e pode ligar pessoas e criar identidade, né? Então, as pessoas se identificando muito com essa história, né? Está com a gente aqui Eduardo Turati, o Kim Lisboa, o André Trindade, a Sônia, a Ana Maria, o Samer, o Vitor Hugo, o Marasca, né? Camarada aí, consumidor das cestas do livro. Então, pô, que alegria no comentário de vocês. E mais gente vai comentando aí, mandando mensagem. Qual é a sua impressão desse bate-papo aí? Manda sua consideração, né? E aí, Sheila, contigo. Vamos contar a história aí? Opa! Bom, gente, muito bacana, viu, Elisa? Mas falar sobre as experiências, né, dos circuitos curtos de comercialização, uma coisa que a gente, nós da Marcha, a gente sempre faz esse debate, também não esquecer sobre como a lógica do mercado, né, da produção, como eles organizam as nossas vidas, né? Organizam como a gente tem que viver, né? O que vestir, como trabalhar e, sobretudo, também o que comemos, né? Então, como devemos comer e até mesmo, parece que, até os gostos que a gente deve apreciar nas comidas, né? Até essa organização em relação às nossas sensações, né? No mês passado, tem um site, que é o site O Joio e o Trigo, que eles trazem muito essa questão da alimentação, dos ultraprocessados e tudo mais. Trouxe uma matéria super interessante que fala sobre a escolha da alimentação e que essa não é uma escolha individual, né? Entendendo, até mesmo porque a gente vive num sistema capitalista, né? E que organiza esses nossos modos de vida, né? E organiza isso através do nosso corpo, né? Através do nosso tempo e através do nosso trabalho, né? A gente está até acostumado a ouvir aquela frase, prato de peão, né? Que é aquele prato com grandes quantidades de calorias, né? Que é para uma pessoa que vai para a roça, vai para a obra, para fazer serviço de grande esforço físico, né? E até mesmo, ao mesmo tempo que a gente também vivencia uma classe média hoje, assalariada, que tem adotado aquela alimentação mais saudável, né? Mais fitness, né? Aquela alimentação magra, de baixo carboidrato e açúcar, e assim vai, né? Mas eu estou colocando isso porque, assim como o sistema ele impõe alguns problemas para as nossas vidas, né, como a falta de tempo para cozinhar, ele também vai criando as suas próprias soluções, né? E essas soluções, elas também estão relacionadas ao tempo que a gente dedica, né, na venda da nossa força de trabalho, né? E aí quem chega à indústria alimentícia, com os ultraprocessados, né, nas nossas vidas, sendo colocados dentro das nossas casas, né? E produtos muito mais baratos do que os alimentos vivos, né, do que os alimentos frescos, né. E aí, o que a gente perde, né? A gente perde o hábito de cozinhar, a gente perde o hábito de se preparar o alimento, de se pensar, de elaborar, né? A gente perde aquela receita da família, a gente perde alguns valores culturais também, e a gente também perde a saúde, né? Daí, acho que essa primeira experiência aí dos circuitos curtos de comercialização é que a gente traz também essa experiência do grupo da Marcha, né, da Marcha Mundial das Mulheres aqui de Campinas, né, onde a gente abraçou aí um circuito com os alimentos das hortas do Parque Itajaí, né,
Ele é um grupo pequeno, né, ele é composto por amigas e amigos da marcha, do núcleo da marcha, né, e a comunidade da horta, então, ela oferece as cestas, né, com os alimentos da época, com muita diversidade de folhas, de raízes, frutas, plantas para chá, as punks, né, que são as plantas alimentícias não convencionais, a gente fala que são os matos de comer, e está sendo uma experiência mesmo, né, porque a gente tem um grupo no WhatsApp, assim como a Elisa falou, esses grupos, eles acabam se organizando por essas vias de comunicação, né, então a gente tem um grupo no WhatsApp, e nesse dia a dia, aí as pessoas acabam mandando as fotos, né, das plantas, perguntando como é que se prepara, como é que usa e etc, né, e alguém sempre sabe, alguém sempre troca uma receita, né, e aí é quando a gente vai percebendo que a gente também está perdendo algumas capacidades, né, até mesmo de reconhecer algumas plantas, ou até mesmo reconhecer os gostos, né, como o amargo do jiló, do almeirão, e aí vai, né, porque até mesmo nisso a indústria alimentícia acaba tentando organizar, que parece que só existe o doce e o salgado, né? Em uma roda de conversa que não faz muito tempo, foi um pouco antes do isolamento todo começar, numa roda de conversa a gente até citou sobre como as crianças e os adolescentes hoje não desconhecem e nem querem provar, né, os sabores amargos e azedos, enfim, né? Então, essa é uma experiência também, né? Assim como a Elisa falou, é uma experiência também onde os consumidores também se colocam numa posição diferente em relação ao alimento, né? Mas, para além dessa relação com a comida, essas experiências que encurtam o caminho do alimento, né? A distância de quem produz e de quem consome, abre também as possibilidades de pensar como esse alimento vai chegar, né, até as casas das pessoas, né? E é muito diferente dessa lógica do agronegócio, né? Com os caminhões enormes, cheios de carga, né? E você tentando ultrapassar eles na rodovia. Mas, assim, o problema não é o caminhão, né? O problema é para que ele serve, né? E aí, chegando num Ceasa, né? Com a presença de atravessadores, distribuição de mercado no atacado, enfim, né? Num elo que a gente sabe que quem ganha mais é o atravessador e o atacado, né? E essas experiências de comercialização, eu acho que também traz essa ideia que é diferente da lógica do agronegócio, né? Desses caminhões enormes com cargas, né? Que a gente encontra na rodovia, mas chegando num Ceasa, né? Com a presença de atravessadores, que distribuindo nos mercados, num elo onde a gente sabe que quem ganha é o atravessador e o atacado, né? E a gente consumindo cada vez mais um alimento que já tenha perdido a sua função nutricional, né? A cada dia que se passa na estrada, né? E é o que as experiências dos grupos de consumo estão trazendo, né? Que é repensar coletivamente, né? Como este alimento chega na mesa das pessoas, né? Com experiências da autogestão e até mesmo compartilhando a precificação justa do alimento. Então, tanto para quem produz e coloca seu tempo e força de trabalho, como para quem vai consumir, né? Então, são experiências que vão ganhando novas dinâmicas, né? Assim como a Elisa colocou, na construção de outras situações, né? E vão ganhando novas dinâmicas e fortalecendo aí os princípios de solidariedade e de auto-organização, né? Mas, para finalizar, eu perdi alguns minutos caídos, mas para finalizar, é importante também a gente colocar que quando a gente fala de circuitos curtos de comercialização, das diversas experiências aí dos grupos e dos movimentos sociais, o que eles estão nos mostrando, né, quando trazemos aí em pauta essa solidariedade de classe, né, como experiência, principalmente nessa pandemia, neste desgoverno, a gente está denunciando a lógica do agronegócio, né, a gente está denunciando a agricultura de exportação, a não regulação do Estado em relação à soberania alimentar, né, como é o caso recente do preço do arroz, e mostrando também que a produção da agricultura familiar, comunitária, rural e urbana, né, ela tem capacidade de atender a população com comida de verdade, né, de um bairro até de uma macro-região, né, a gente tem uma experiência dos anticorpos agroecológicos, que foi uma frente montada agora através de muitos grupos de consumo de São Paulo. Neste mês eles chegaram a fazer o circuito de mais de 10 toneladas de alimentos, né, fortalecendo aí mais de 80 comunidades, né, e a gente não está falando de pouca coisa, né,
Então, por isso que é importante a gente também se manter como resistência, né, fazendo agroecologia, ocupando esses espaços, né, e denunciando esses desmontes das políticas, né, que estavam fortalecendo essa classe, esse segmento, né. Mas é isso, e aí a gente passa e depois vai para os comentários. Legal, obrigado, Sheila. Nós vamos passar agora para o Renato Libânio, que é da Rede Livres Produtos do Bem. Renato, e também tem uma consideração muito interessante aqui do Eduardo Turati. Ele diz o seguinte, Renato, e você pode falar, de repente, da experiência do Saulo aí no Livres, né? Que é um chefe que trabalha com a gente. Ele fala que, o Eduardo Turati fala que em todo o curso que ele fez de gastronomia, ele nunca ouviu a menção dos produtos agroecológicos. E tudo que ele aprendeu sobre isso, com receitas veganas e vegetarianas, foi no dia a dia, né? Então, a gente vê a deficiência da formação. É uma formação formal para o mercado capitalista, né, e para os grandes negócios. Manda lá, Renato. Obrigado, Turati. Valeu, gente. Boa noite aí para todo mundo, né? Para todos e todas. O Livres, ele nasce, né? Ele surge de um crime, né, gravíssimo, que foi o crime da Shell Basto no Recanto dos Pássaros, né? Onde eles tinham uma planta, né? Produziam lá os venenos, família dos aldrins, né? Eles contaminaram os trabalhadores, né, que eles não reconhecem, que foram contaminados, contaminaram o meio ambiente, né, e os moradores de um bairro que existia antes da Shell, né, que chamava-se Recanto dos Passos. Chamados porque o bairro não existe mais, ele foi demolido, né, depois que a Shell fez uma autodenúncia, né, para ser vendida para a BASF, né, e aí se descobriu o que eles tinham feito lá nessa região em Paulínia, né. E aí, numa conversa com os companheiros dos sindicatos químicos, né, que foi muito importante, todo o trabalho que eles desenvolveram para poder denunciar a Shell, né, no Brasil e no mundo, né, contra essa contaminação, e aí surgiu a ideia de abrir esse espaço para essa discussão sobre um alimento sem o veneno, né, sem o veneno, sem o adubo químico, e que tanto prejudicou e prejudica os trabalhadores, né. Então, a ideia era ter um espaço, né, e esse negócio foi ganhando corpo, né, da loja que começou, muita gente não acreditava que isso iria dar certo, né, já estamos lá há mais de 2 anos, né, produzindo, um espaço que é cedido pelo Sindicato dos Químicos, e a gente foi construindo uma rede ali em torno do Livres, né, tanto que hoje nós temos uma loja em São Paulo, temos em Santos, a loja lá no Mercado Municipal Kinji Yamata, né, que fica ali na Rua Cantareira, e também recebemos um convite para abrir logo uma loja lá em Porto Alegre, viu? Chegou a galera aí perguntando quanto que nós vamos para Porto Alegre para abrir uma loja do Livres. E esse espaço em Campinas é muito isso que a Sheila falou, a Elisa, né? Nós começamos ali com produtos e fomos procurando os parceiros, né, e vão surgindo as pessoas, né, que também têm interesse em fazer essa discussão, que hoje está aí, né, colocada, e então vão aparecendo as pessoas, né, aí o universo conspira ao nosso favor, isso é muito legal, que as pessoas vão aparecendo, no caso aí do Turati, né, nós temos lá o Saulo, né, que infelizmente, com a pandemia, não estamos fazendo mais, ele, sábado, vai lá e cozinha sempre um prato, né, vegetariano ou vegano, com os produtos dos nossos parceiros, né. Então, nós vamos nos educando, né, um espaço para esse debate, né. O ano passado, nós fizemos um ciclo de debates, né, para discutir alimento, produção,
Então, foi muito legal. Infelizmente, esse ano, com a pandemia, a gente tinha marcado já um debate em março, mas, infelizmente, tivemos que adiar todo esse ciclo, né? E o Saulo, ele mostrou que nós podemos nos alimentar muito bem sem, né, esses produtos que nós chamamos de ultraprocessados, né, que nós podemos fazer as receitas que as nossas avós faziam, nossas mães, né? Então, a gente começou a resgatar essa alimentação, né, e uma alimentação barata, né? Então, os nossos parceiros entenderam isso, né? Nós temos lá o seu João do Itajaí, temos o Ceará, que está ali na Dom Pedro, temos o Marielle, né, lá em Valinhos, temos o Cooperaca de Americana, temos lá o pessoal do MST. Essa loja em São Paulo é uma parceria com o MST, né, o pessoal do assentamento Milton Santos, que também são os nossos parceiros. Então, essa é a ideia, né? E hoje está legal, porque, como eu falei, temos a loja de São Paulo, temos lá em Santos, abrimos lá no Mercado Municipal em São Paulo. Então, essa ideia, né, de transformar esse espaço, esses produtores em rede, né? Hoje também temos lá o Banco do Povo, né, que é o Vitor, também seria muito legal, né? Então, é o banco que está fazendo empréstimo para o pequeno, né? Que o banco, esses bancos que estão por aí, não fazem. Então, nós temos também essa preocupação de ajudar o pequeno agricultor familiar, pessoal de assentamentos, de poder fazer essa produção, né? Então, é a rede, né? É ter mais produtores, mais produtos, mais lugares para oferecer esses produtos, e com isso fazer com que o preço desses produtos caia. E nós temos que quebrar, né, aquele paradigma de que o agroecológico, o orgânico, é gourmet, né? Então, nós temos que levar essa alimentação saudável, isso é uma das propostas do Livres, para todo mundo, né? Para o trabalhador, para a trabalhadora, essa é a ideia. Então, o Livres, ele procura, como eu falei, fazer esta rede, né? Essa é a ideia. Então, como já foi falado, do terceiro festival, é um espaço também para aglutinar essas pessoas e também fazer esse debate. E nós, do Livres, né, como o pessoal, a Elisa falou, entregamos, né, também uma cesta, né, agroecológica desses produtores aqui, que são os nossos parceiros, quinzenalmente, né? Então, nós temos uma cesta fechada, que nós oferecemos para o consumidor, e tem uma cesta aberta que o consumidor escolhe os produtos que querem colocar dentro dessa cesta, né? Então, quinzenalmente, nós estamos entregando essa cesta. Então, esse é o espaço, né, do Livres, que estamos aí já há 2 anos e meio em Campinas, e nos cercando de pessoas que pensam como a gente, né, que querem essa alimentação saudável, essa alimentação sem o veneno, essa alimentação sem adubo químico, e que esses crimes, como a Shell cometeu, não se repita, né? Então, também os químicos foram muito importantes nisso, porque como é que um sindicato, que é a base, né? A Shell era a base, né? Os trabalhadores. Então, o sindicato teve uma responsabilidade muito grande nisso, né? De que, eu me lembro que, numa assembleia dentro do sindicato, teve trabalhadores que foram contra a ideia de fechar a planta da Shell, porque era um emprego, né? E lá na frente eles foram ver que a Shell acabou não reconhecendo que eles adoeceram dentro da fábrica, né, trabalhando, e muitos desses ex-trabalhadores já vieram a óbito, né? Então, é uma história triste que nos levou para um caminho que pessoas já
já vinham trabalhado antes da gente, como é o caso do pessoal da Yamagishi, que está há mais de 30 anos aí, né, produzindo, são parceiros também, e trabalham, né, nessa frente de divulgar o orgânico, o agroecológico. Então, para a gente é uma grande satisfação, né, estar falando aqui hoje do Livres e dizer desse papel que nós temos que construir essa rede para dizer que a agricultura não é pop, né, que a agricultura, o agronegócio é pop, né, que o agronegócio ele gera emprego, e então desmistificar essa ideia de que nós não podemos, de que nós podemos, né, produzir sem o veneno e produzir sem o adubo e para uma alimentação para todos, né? Como eu disse, deixar que o orgânico, o agroecológico seja gourmet. Todos nós temos o direito a uma alimentação sem o veneno. É isso, galera. Obrigado, Renato. Olha a Sheila aí com o bebezinho de 2 meses, cuidando, que lindo. Muito legal. Os bebês, né, na pandemia, quem está tirando vantagem da pandemia são os bebês, porque podem ter os pais e as mães mais perto nessa pandemia. Ô, Arley, antes de você passar a palavra para o Guilherme, eu só queria dizer que nós temos uma equipe lá no Livres, né, hoje. Que temos a Rosângela, temos o Edmar, temos o Fujita, o Arley que está lá, tem o Vitor, tem o Summer, né? Então, esse pessoal que está lá fazendo acontecer tudo isso aí. E tem a Ju também, que nos ajuda nas redes sociais, a Juliana Bortolai. Esse é o núcleo de Campinas, aí o núcleo de Santos, São Paulo, muita gente aí, né? E muita gente mandando mensagem aí. A Mônica Santos, da Agroecologia, da Associação Amigos do Vale, parceiro do 3º Festival. Grande abraço, Mônica. Luiz Antônio, a Áurea Silva, a Cristina Sato, a Márcia R. Oliveira. E tem uma pergunta aqui do Marcos Marasca, Renato, amigo. E quero passar para você, Guilherme, que é economista e mata no peito essa aqui, ó. O Marcos Marasca pergunta o seguinte: sabemos da importância do agronegócio, ele diz isso, para a economia brasileira e tal, para o Brasil. Minha dúvida é se a agricultura orgânica e sustentável conseguiria suprir quanto desse mercado. Aí, introduz aí na sua conversa. Vai lá, Guilherme. Opa, obrigado, Arley. Vou até marcar meu tempo para ser disciplinado aqui. Até fico impressionado depois de boas falas assim, né? Elisa, da Sheila, do Renato. Muito bom poder contribuir aqui com a nossa pequena visão da Baixada, mas aí valiosa nesse processo de revolução agroecológica. Bom, o Marcos coloca um ponto, né? Ainda que a gente possa discutir o quão sustentável é o agronegócio, já que se você usa uma imensidão de terras para fazer ração para boi, e depois uma imensidão de terras para alimentar esse gado, aí você coloca esse gado, quando ele não vai vivo para outro lugar, você coloca ele num navio para atravessar o mar. Se você acha que aquele preço ali é real, aquele preço final daquela carne, daquele bife, a gente já poderia discutir se de fato o preço das coisas é o preço das coisas ou quem está pagando pelo preço das coisas, já que até uma criança de 5 anos sabe que não é nada sustentável você fazer comida exportando para os outros lugares. Isso já seria seriamente questionável, mas se a gente for olhar para o tanto de terra usada para pecuária, há quem coloque entre 70% até 77% das terras usadas para comida no mundo, 77% é usada para gado, a gente pode ver que existe uma imensidão de terra para a gente plantar ainda e poder colher muito alimento que seja vida e que não seja baseado em sofrimento animal e muito menos em destruição ecológica. Então, isso já é um ponto. Agora, a agricultura orgânica pode ser, inclusive, mais produtiva que a agricultura convencional. Existe a agricultura sintrópica, agrofloresta, existem formas produtivas muito importantes e que podem ser tão pujantes
quanto, claro, não em qualidade, porque ganha demais, mas em quantidade do que a agricultura convencional. Mas eu acho que essa pergunta dialoga muito bem com o tema da nossa era. A gente tem 3 setores que a gente tem que reformar profundamente na nossa economia aí. Democratizar e decidir através da população mundial, por exemplo, os investimentos em energia, além disso, nos transportes, e um terceiro e essencial para o mundo sustentável. O mundo sustentável que é o quê? Aquele mundo que, através da sua intervenção ambiental, ele pode dar espaço para a natureza se regenerar, para que dê condições de vida tanto para essa geração quanto para as próximas. Não é possível um mundo dessa forma se a gente também não controlar o nosso sistema alimentar. Por quê? O maior paradigma do mundo, para a gente entender um pouco qual a importância das cadeias de proximidade, como a gente está falando aqui hoje, o maior paradigma de todos, talvez seja, para a nossa era, desglobalizar o sistema alimentar. Por quê? Aí eu te falo, estudem muito e deem uma olhada nesse livro aqui do Rob Wallace, que fala de pandemia e agronegócio, doenças infecciosas, capitalismo e ciência. Vimos muito nos discursos aí dos políticos, dos governantes, que o problema é economia, que temos que combater a Covid, mas a grande essência do problema das pandemias não está no vírus, mas sim no nosso sistema alimentar. Como explicar, por exemplo, a ascensão da gripe suína, se não com o NAFTA? O NAFTA, que é um acordo de comércio entre México e Estados Unidos, que destruiu a pequena agricultura do México e fez o México, por exemplo, virar produção de porco que nem para o seu povo vai comer, e sim para o resto do mundo. Então, existe um sistema altamente globalizado, baseado em animais super estressados, que não são diversificados geneticamente, com uma cadeia industrial letal que forma o cenário perfeito para um rebanho de animais sofridos, que não tem a luz do sol, que não tem bem-estar, que viram uma população tremendamente potencial para o desenvolvimento de patógenos. Então, se a gente quiser um sistema sanitário alimentar mais seguro para evitar pandemias, vamos ter que desglobalizar as cadeias produtivas. E aí eu só trago um tema que está muito em voga, que é, por exemplo, a questão do arroz, né? A gente tem visto aí os discursos economicistas, substitua o arroz pela batata doce. É claro que essa discussão vem no sentido econômico, né? Do sentido do bolso. Mas já não é para a gente comer tanto arroz assim normalmente. Tem os dados da Ricepedia, a Wikipédia do arroz, que são, assim, alarmantes para a gente. Então, a gente deveria estar discutindo com a população que a gente já não deveria estar comendo tanto arroz normalmente. Por quê? Cerca de 3,5 bilhões de pessoas, a metade do mundo, tem 20% da sua dieta baseada em carboidratos advindos do arroz. Isso quer dizer, temos pouquíssima diversidade alimentar e nada que é feito nessa escala pode ser, de fato, sustentável, né? É muita área desenvolvida para o arroz. E, por causa disso, o arroz se torna também... Veja bem, a gente aponta para a pecuária e ela tem, com certeza, se desindustrializar e ser mais artesanal. Mas, veja bem, o nosso arroz, o queridinho também da nossa dieta, ele produz metade do metano da agricultura convencional, superando o trigo, superando o milho. E, pasmem, o arroz também, pela forma de a produção e o processo químico depois da sua produção, ele emite mais gases do efeito estufa que a pecuária. Olha, veja que loucura, né? Então, além de ser fortemente explorador da mão de obra, da força de trabalho dos nossos trabalhadores e, muitas vezes, muitas mulheres nessa cadeia. É por isso que a gente tem que vir aqui, concreto. Aqui, na Baixada Santista, a gente já tem um projeto, claro, como Livres aí de Campinas, de relocalização, regionalização da economia. E a gente tentou fazer um projeto desde o começo que pudesse favorecer o agricultor, porque apesar do arroz, por exemplo, ser comido no mundo inteiro, não é o agricultor que controla os preços, mas sim os intermediários, os chamados atravessadores. É por isso que o preço do arroz está crescendo por aqui, não por causa do agricultor, mas sim de quem especula com os preços e vê o dólar crescendo e por isso vê oportunidades de mercado para lucrar ainda mais. O que a gente fez aqui no Livres? Foi entendendo o que os capitalistas fazem com a vigilância do nosso consumo e fazendo, inclusive, ao contrário, se inspirando, talvez, na ancestralidade, mas sendo fortemente crítico ao que eles fazem. O que eles fazem? Eles mapeiam o nosso padrão
de consumo. A todo momento a gente vira um algoritmo, eles sabem o que a gente quer comer, o que a gente vai comer, e induzem a gente para comer aquilo que eles desejam. É quase uma uberização da comida. O que a gente fez aqui do outro lado? Pegamos grupos de pessoas, fomos nas 30 primeiras pessoas, lá no Sindicato dos Bancários, o movimento feminista estava presente, mapeamos o padrão de consumo daquelas pessoas e levantamos qual que eram os alimentos que as pessoas mais queriam comer. Só que aí a gente foi com os produtores, planejou a horta deles e eles falaram, vamos plantar as coisas que a gente tem potencial de fornecer. E dali eles foram planejando suas hortas de acordo com o que as pessoas queriam comer. Ali foram 30 pessoas, grupo 1, a geração 1 do Livres. Veio a geração 2, mais cerca de 30 pessoas. Veio a 4, veio a 5. E essa planificação democrática, num ping-pong entre agricultor e consumidor, que a gente chegou a 170 consumidores fixos dentro do projeto, que já constroem uma relocalização da produção com os agricultores. Para além desses 170 produtores, a gente tem ainda cerca de 70 sacolas por semana, 150, 70 sacolas de consumidores avulsos. Então, a gente chega aí mais de 150 sacolas, com certeza, toda semana. Então, tem consumidor que consome toda semana, outro quinzenalmente, mas 170 deles já consomem de forma fixa. E isso permite expandir a rede. E a gente foi vendo que muita coisa dava para ser feita. Não quisemos terceirizar a nossa entrega. Por quê? Para a gente poder influenciar as cadeias produtivas, de forma cooperativa, a gente consegue também criar novas cadeias que sejam solidárias. Então, a gente foi lá, primeiro associou os produtores, eles estão com a gente, tudo planilha aberta. Planejaram a sua colheita. Depois a gente organizou a demanda, fala com o consumidor, politiza esse consumo. E aí chegamos na entrega. A entrega não mais explorada, não mais através do aplicativo. A gente conseguiu fazer uma entrega cooperada, onde os nossos ciclistas ganham 3 vezes do que eles ganhariam, cerca de 3 vezes do que eles ganhariam com o Uber Eats, essas plataformas que exploram. Mas eu acho que o mais legal de tudo, a lei e galera que a gente está aqui discutindo, é que dentro do Livres e com esse consumo consciente que relaciona várias pessoas em grupo, a gente criou um tipo de plataforma que, diferente dos atravessadores, que padronizam o consumo, que mapeiam o que a gente quer comer, a gente coloca as pessoas em relação. Quando a gente conseguiu colocar as pessoas em relação, como uma experiência nos Estados Unidos que se chamou Let's, que era intercâmbio local e sistema comunitário de intercâmbio local, a gente viu que as pessoas que estavam dentro dessa cadeia estavam intercambiando entre si. Então, a gente tem lá a Renata, que vende produtos sustentáveis. Ela começou a vender para outra pessoa da nossa cadeia de consumidores, usando os nossos entregadores para fazer essa entrega. Então, a gente foi vendo que a gente cria redes, encadeamentos para fora do Livres que vão se intercambiando entre si. O que a gente descobriu? Precisamos urgentemente de um sistema financeiro nosso, de um banco comunitário para poder facilitar essas trocas, já que 3, 4, 5% dessas transações vão para o Mastercard, para a Moderninha, para sei lá o quê, e como diz o Joaquim Melo, do Banco Comunitário Palmas, tudo deságua no mar. Quando a gente não compra em cadeias financeiras solidárias, tudo vai para o bolso de quem domina a gente, de quem faz o agronegócio, de quem explora o nosso trabalho. Então, foi assim, com muita inspiração, estudando muito, se debruçando que a gente criou esse sistema. E aí, temos mais de 15 cooperados já trabalhando, temos a EcoHora, que é um sistema de remunerar o nosso trabalho vivo, despendido ali, montando a cesta, despendido ali, fazendo a contabilidade, e já estamos aí movimentando muita gente, graças a Pachamama. Então, já estamos trabalhando no sábado e na terça, o próximo objetivo é para quinta. Além disso, fazemos feiras solidárias, onde toda essa rede de 150 pessoas, 170 pessoas se entrelaça, vem comer, experimenta as coisas. Enfim, só está faltando a nossa moeda, Arley, o nosso próximo grande desafio, se vai ser o Real Caiçara, se vai ser o Mango, o que vai ser? Vamos fazer a democracia agroecológica e descobrir qual que vai ser o nome da nossa moeda, o que a gente vai estar usando, mas, enfim, sempre aprofundando os circuitos solidários. É isso, gente. Para a gente desglobalizar o sistema alimentar, vamos ter que militar, arregaçar as mangas e criar os nossos próprios circuitos. Não tem jeito, mas vamos lá, que a conversa é longa. Desculpa ter passado 2 minutinhos. Legal, Guilherme. Muito bom, hein? Que animação essa galera da Baixada. E
a juventude, assim, tocando esse projeto que é mais interessante. Arley, Muito legal. Nesse momento aqui tem meia dúzia de jovens agroecológicos montando as cestas. Pena que a minha câmera não dá para tirar, que senão ia lá, mas a galera tá todo vapor aqui embaixo. Você vê? Em vez da galera estar no happy hour, essa geração está aí montando cesta e dividindo comida boa para todo mundo e gerando consciência. Que legal, gente. E ó, Guilherme, nós estamos trabalhando aí, um Vitão, fizemos reunião com a EcoSó essa semana, vamos trazer a cooperativa de crédito de Santa Catarina e Rio Grande do Sul para cá, vamos criar o Banco da Mochila. A agência tem uma mochila que visita as propriedades, discute, dá apoio técnico e leva aquele dinheiro para o cara dar o start inicial, né? E estamos com projetos muito legais no Banco do Povo, inclusive projetos da ONU, financiando microcrédito para imigrantes, haitianos, venezuelanos, é isso aí, é um projeto articulado, a gente pensando em sistema. E para falar em sistema, a Áurea Silva falou o seguinte, que o ecoturismo possa ser um mecanismo de agregar recursos aos agricultores para levar mais renda às propriedades, ter acesso a produtos de qualidade, conhecer a vivência rural e promover o consumo consciente entre as pessoas. Essa é a ideia, por isso o nosso festival é de agroecologia e ecoturismo, porque a gente tem propriedades lindas, as pessoas querem ter uma vivência rural, querem acordar no campo, tomar café da roça, partilhar aquele dia a dia. Então, esse é um desafio, combinar o ecoturismo com a agroecologia e, como vocês disseram, né, trazer mais valor e mensurar aquilo não no seu preço de prateleira, mas no preço de produção. Tá lindo o debate, tá maravilhoso. Quero, antes de passar para vocês finalizar, o tempo é curto, né? A conversa é boa, cara. É maravilhoso, eu fico empolgado, né? Aí eu acelero, ninguém entende nada, mas é assim mesmo. Antes disso, eu quero convidar para a próxima live, né? Que é dia 6/10, às 19 horas. Vai ser muito legal. E a gente vai falar de crédito, viu, Guilherme? Você que gosta aí como economista, vai ter o Hilário Antônio Texac, diretor de formação da Cressol Central, que é uma cooperativa, mas não é uma cooperativa que quer virar banco, não, nem ganhar dinheiro, é uma cooperativa dos trabalhadores, da agricultura, para a gente construir um banco do povo, para o povo, que não tenha mais-valia, que não tenha exploração, que não tenha acumulação privada. O Fábio Macho, que é diretor executivo do Banco do Povo, Crédito Solidário, a Tassiana Pereira, confirmar, né, do Banco Dinheiro, que é a nossa plataforma digital. Você acha que nós somos da roça, nós somos atrasados? Não, aqui é no celular, moderníssimo. E o Vitor Hugo, que é o nosso economista, assessor dos químicos. Então, eu passo a palavra para vocês, para finalizar, infelizmente, e mandar aquele abraço para a galera. Então, gente, desde já agradeço vocês, muito obrigado, maravilhoso, cada dia eu aprendo mais. Assim, um químico aprendendo de agroecologia e cada vez mais apaixonado nesse ambiente maravilhoso, que é a galera sem a neurose capitalista. Manda lá, vamos fazer... começamos com a Elisa, depois a Sheila, Renato. Beleza, Arley. Obrigada aí, vocês, mais uma vez, compartilhar esse momento tão importante, tão gostoso de falar daquilo que a gente acredita e que faz bem e que ajuda a construir o mundo que a gente acredita. Então, um grande beijo para todos e uma alegria aqui poder semear novas sementinhas agroecológicas e regar esses frutos, né, que a gente já vem colhendo. Então, grande beijo a todos, valeu. Bom, gente, também queria agradecer aqui, foi muito bacana, a Marina também fez a primeira aparição dela em live, mas eu achei muito interessante essa questão que o Marcos colocou aqui, que o Ale comentou, e é importante a gente sempre fazer essa reflexão, né, que depois ele colocou que a cultura asiática que gera esse consumo de arroz, mas é muito interessante fazer essa reflexão, né, porque o grande problema não está no consumo, né, esse problema não está no consumo e também não está em quem produz, né, pelo contrário, está em quem está organizando e controlando esse mercado, né, então, assim... É muito rico, é sempre muito produtivo a gente falar sobre eu falo, né, a gente fala sobre comida, sobre a nossa alimentação, né, o quanto isso traz muitas reflexões e outras maneiras de se viver também, né, e eu acho que é bem por aí mesmo,
a gente não quer ocupar o lugar do agronegócio, a gente precisa desmontar esse agronegócio e a gente está provando que ele não nos serve, que essa economia não serve para a gente e que a gente tem uma outra proposta, né? A gente tem um outro projeto, né? Então, eu acho que é isso que é posto e muito obrigada, porque essas conversas, elas só inspiram e fortalecem a gente estar no caminho certo. Valeu! Eu também, foi muito legal participar, né? E dizer que a equipe que está lá, que eu não mencionei, a equipe lá em São Paulo, no mercado, é o Hector e o Matheus, que estão lá, né? Pessoal jovem também, que estão aí, né, nessa briga. E um abraço aí pro Marasco, hoje o Guilherme... O Hector venezuelano, somando com a gente. Isso, pessoal lá do MST. E um abraço aí para o Marasco, para o Turati. Turati, você está convidado também, viu? Assim que a gente retomar os almoços de sábado, você está convidado a ir lá fazer um prato lá para a gente. E dizer que essa convivência que a gente está tendo, essa experiência, principalmente de sábado, que a gente faz o almoço, é um negócio muito legal, né? Que são trocas de ideias mesmo, pessoas que vão lá... sempre estamos aprendendo com todos lá, então é uma coisa que vai se somando, é uma coisa que vai surgindo, como eu falo, o universo está conspirando também ao nosso favor, apesar de todas as desgraças que estão acontecendo, tem coisa boa também vindo aí, né? Então esse projeto do Livres está nos ensinando muito, eu tenho aprendido todo dia, né, com as pessoas que vão lá e a gente conversa, troca ideias, né? Então, esse aprendizado está muito legal, né? E dizer que essa parceria com os químicos está funcionando muito legal e vamos continuar nessa pegada aí, mostrando que o agronegócio não é pop, né? Não é show, não é nada. É só veneno e a única coisa que é fazer alimento animal, né? Então, nós temos que dizer que basta dessa coisa de que o agro é pop, e que o que é pop mesmo é a agroecologia, o orgânico, né, o SAF, essa galera que produz, põe a mão mesmo na terra para que nós possamos comer cada vez melhor, né, cada vez um alimento mais saudável. Então é isso. E deixar o convite aí para o terceiro festival aí o mês que vem, né? E logo que essa pandemia, de uma certa forma, passar, ou a gente tomar as vacinas, vamos retomar lá a feira, dia de sábado, o almoço com Saulo, e a troca de ideias lá no espaço, que é cedido lá pelos químicos, que dia de semana no estacionamento, e no sábado a gente transforma num espaço legal, com feira, com almoço, e com bate-papo, com pessoas legais que estão pensando como a gente, né? Um mundo melhor, né? Um alimento melhor para todos e todas. É isso, valeu, obrigado aí pelo convite. Opa, pessoal, valeu, Renato, valeu, Elisa, valeu, Sheila. Obrigado, Arley, também. Recadinho para acabar, quem quiser nos conhecer, estamos aqui na Vila Belmiro, em Santos, nos curtam aí livres, só que Baixada Santista, nos acompanham nas redes. E muito feliz pelo debate. Turati também, nosso consumidor consciente aí, um dos nossos, do grupo, da geração 4, se eu não me engano. Aí um cara que faz linguiça agroecológica. Veja só a grande criatividade que essa rapaziada tem. O Turati aí também está entrando na cadeia, logo a gente vai absorvê-lo para vender para os clientes aí, os consumidores do Livres, e vamos fazer a revolução. Outra coisa, rapidinho, eles resolveram a crise de 29 com aquele mar de estoque que eles tinham, né? Com propaganda e padronização do consumo, dominaram as nossas mentes, né? Agora eles já funcionam de outra forma, eles não querem nem estoque mais, eles só mapeiam o nosso consumo. Agora a gente vai fazer diferente. Para superar, vai ter revolução agroecológica ou não vai ter mundo possível. Desglobalizar as cadeias globalizadas de produção é o nosso objetivo. Se um dia a gente for internacionalista, mas achou que podia padronizar o mundo, não. Hoje a gente vai ser internacionalista para justamente preservar cada modo de produzir, pensar e sentir o mundo. É a velha ideia zapatista, um planeta, vários mundos, o Fórum Social Mundial.
pensar globalmente e agir localmente. É isso, Arley. Valeu, pessoal. Até a próxima.